estou me matando de tanto trabalhar me leva a uma concepção de trabalho em que eu preciso insistir que nós trabalharemos 3/5 da vida. E se o trabalho é um inferno, eu estou assumindo que a minha vida será, na maioria absoluta do tempo, um inferno. Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem, eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. Se alguém entra dizendo bom dia, afastem-se dessa pessoa, ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda a gente deve dizer oi, pronto, começar a trabalhar. Tal como os senhores, eu também fico cansado, mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse, eu estou nele. E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio, e de lá vão me pegar de carro, atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói. E de lá, após a palestra, eu pego um outro carro para ir até o Leblon, onde estarei para a próxima palestra. E de lá eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que gravar um Jornal da Cultura. Se eu começar assim, eu vou conseguir de forma fabulosa tornar este momento um momento ansioso e o próximo também. E só serei libertado deste círculo pela morte. Então, onde eu estou, eu estou. Escrevi um texto para o Estadão, que ainda não saiu, sobre presentes, vai sair só em outubro, dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo, ofertar a alguém um jantar no qual eu não leve o celular. E preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso, dar-se, viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho, um grande professor, um grande pensador, com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso nesse momento, Felicidade ou Morte, contou a história no lançamento do livro, e eu copio dele essa história, não é minha, a ética manda dar o autor. O professor Clóvis contou a história, como ele percebeu uma coisa. E quando ele estava, na sua época, no ensino primário, disseram para ele que o ginásio era legal. No ginásio disseram que não. Era o colégio, lá é que as coisas aconteceriam. Assim que ele entrou no colégio, começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento dele encontrar a sua carreira. Felicidade é só depois, na faculdade. Entrando na faculdade, disseram, sem estágio você não é ninguém, porque é só o estágio que lhe ensina alguma coisa. Então ele entra no estágio, ele dizem no primeiro dia, só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento. E ele é efetivado e descobre que está no patamar menos 15 da empresa e que tem um patamar 50 lá em cima e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar, se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado, ele chegará lá em cima, naquele lugar, naquela sala. E quando ele chegar lá, já perto do fim da vida, dirão a ele, pode ir para casa, agora vai começar a parte boa da sua vida, a aposentadoria. E ele se aposenta. E ao se aposentar, sente a morte se aproximando, sente-se doente, chama um padre, e o padre o consola, não se preocupe, bom mesmo. Vai ser lá em cima. Quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia, ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora. Ela não pode ser no momento seguinte. A felicidade tem que ser esse momento. E os momentos difíceis dão sentido aos momentos fáceis. Eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo, senão é melhor mudar de trabalho. Eu posso me sentir cansado fisicamente, irritado às vezes. Porém, eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo. Para administrar pessoas, para viver no ambiente de trabalho, para ser alguém, eu tenho que fazer essa pergunta. O que é que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir,
eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. O que não muda nunca, o que não mudava em 1951, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, o que não muda em 1851, um ano após a lei Eusébio de Queiroz, o que não muda nunca. Em primeiro lugar, a partir do autor Francis Bacon, em inglês, do século XVI para o XVII, a frase e a ideia: conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. Francis Bacon lançou essa ideia no seu livro Novum Organum e ela é fundamental para nós. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Excluir, por exemplo, populações pobres de uma educação efetiva, excluir mulheres da escolaridade, foi uma estratégia de controle. Sempre foi uma estratégia de controle, porque o conhecimento é poder. Os judeus têm uma noção que eu acho admirável, de que alguém é adulto. Um rapaz judeu se torna aos 13 anos adulto quando ele sabe ler a Torá e ler para a comunidade. E ao ler, ele ganha o estatuto de adulto. Os judeus foram o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo. Porque os judeus entenderam que povo perseguido historicamente, indo de um lugar para outro, eu só levo uma coisa: o conhecimento. Conhecimento é poder. Educação é poder. Educação liberta. A boa educação liberta. Sempre com a advertência de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Educação é libertadora. Tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica, o lápis, pode desaparecer o tablet, podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio. Conhecimento é poder. O suporte do livro pode ser papel, pergaminho, pode ser o tablet, pode ser um e-reader, o que for. Mas o ato de ler transmite conhecimento. Conhecimento é poder. Dados não significam conhecimento e essa confusão é muito forte hoje entre as pessoas. A internet multiplica dados, não conhecimento. O fato de eu ter todas as poesias do mundo na internet, na rede, não significa que as pessoas viraram bons poetas. O fato de eu ter todas as músicas que a humanidade já fez disponíveis, não me torna um músico. Ser um médico, ser um professor ou ser um cozinheiro, ser uma cozinheira, continua significando anos de treino, anos de prática. E atrás de uma cozinheira habilidosa, existem centenas de dedos cortados e mãos queimadas e coisas que não deram certo. Atrás de uma bordadeira, atrás de um filósofo, atrás de uma bailarina, existe um esforço muito grande. A internet possibilitou o acesso aos dados, jamais possibilitou que isso substituísse o esforço. Está na rede, tudo está na rede, mas nós continuamos precisando de muitos anos para formar um profissional bom. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar entre nós. O que não muda também, a atualização. Continua sendo um imperativo profissional na gestão de pessoas. Atualização. Hoje eu preciso estar atualizado mais do que nunca, porque cada vez mais aumenta a velocidade dos fatos. Preciso de atualização. Qual foi o último livro que eu li na minha área? Qual foi o último congresso que eu participei antes desse? Qual foi o último debate ou palestra? Qual foi a última vez que eu me dediquei a estudar algo da minha área? Voltamos à ideia da zona de conforto e administrar o tempo. Lembrando que o inimigo mortal do tempo está, nesse momento, no meu bolso e da maioria dos senhores, chama-se celular, rede social. O tempo que se perde vendo fotos que serão esquecidas, as fotos, em 30 segundos. O tempo que se perde fazendo comentário, gostei, kkkk, curti, isso, uau, 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 ahá, e expressando coisas assim, é um tempo que eu poderia estar estudando inglês. De novo, a internet é muito boa, a rede social facilita muito, porém,
administrar o tempo. Me perguntam por todo o país e pela minha fanpage, como é que você faz para ler tanto? Eu tenho uma fórmula mágica, secreta, única, descoberta em anos de pesquisa no exterior. Eu sento, abro o livro e leio. É uma coisa muito complexa. Preciso de óculos, preciso de muita luz. Eu sento, abro o livro e leio. Como é que eu faço para ler? Tente, sente, abra o livro e leia. Leia a quantidade de páginas que você consegue, sentindo declinar a atenção, levanta, lava o rosto, toma um café, toma um chá, respira e volta. Quanto tempo eu devo ler? É como perguntar quanto tempo eu posso correr. Depende. Se eu sou o Bolt ou Leandro Carnal. Quanto tempo eu posso correr? Quanto tempo eu devo nadar? Depende de quem eu seja. Ou seja, quanto tempo eu posso ler? O treino vai fazê-lo ler cada vez mais. Sem treino, você vai ler pouco. Como é que você consegue acordar tão cedo, Leandro? Essa é mais complexa ainda. Toca o celular. Todos os dias às 4 da manhã. Eu ponho um pé para fora, ponho o outro, vejo se não estou tonto. Depois de 50, isso é importante. Levanto, vou ao banheiro e vou para a academia. Né? Mas eu não consigo fazer. Então morra, não pergunta, né? Morra simplesmente. Faça do jeito que você quiser. Não pergunta para ninguém e morra. Pronto. Administrar o tempo é uma opção. Administrar o tempo. Vocês sabem que a maioria das pessoas tem uma certa depressão domingo à noite por 2 equívocos. É o momento, segundo o meu médico, de maior quantidade de ataques cardíacos no Brasil. Domingo à noite, segunda de manhã. O primeiro equívoco é a sua concepção de trabalho, que pode estar errada. O segundo equívoco diz respeito a não ter feito o que eu queria ter feito no domingo, ter perdido tempo zapeando na televisão, ou ficado tempo demais num almoço em família que eu já não gosto mais tanto. E aí chega o domingo à noite, dá a sensação que eu estou perdendo a minha vida. Está passando o tempo. Eu posso mudar isso. E eu preciso de momentos, talvez o domingo seja um bom para isso, de ócio criativo. E ócio criativo não é você ficar vendo muita televisão. Ócio criativo é esvaziar a mente. Ócio criativo é o que aparece nessa imagem. O que é não ócio criativo? Senta diante do belo mar de Natal e começa a mandar fotos. Estou aqui, né? Praia, legal, kkk, hashtag praia. Veja, isso não é ócio criativo. Ócio criativo é ler um livro atentamente, é escutar uma música, letra e música, estar presente numa conversa, contemplar as flores da primavera que se iniciou, olhar o mar, fazer carinho num filho inteiramente focado nisso, isso é ócio criativo. Dali a mente se esvazia do trabalho e surgem ideias. E surge uma reorganização da CPU cerebral. Ali você faz uma espécie de compactação das memórias e recria espaço no cérebro. Se eu ficar o tempo todo mal com isso, se eu ficar o tempo todo trabalhando, não consigo isso. E avaliação? Está em São Paulo acontecendo quase que a destruição do sistema de táxis pelo Uber. E o que faz a diferença no Uber em São Paulo é que a cada viagem o cliente avalia o taxista. E ele depende dessa avaliação. Tudo que eu não avalio vai tender, por inércia, à decadência. Eu tenho que ser avaliado. Quanto mais eu for avaliado, melhor. A avaliação vai trazer coisas injustas e coisas justas. E cabe ao meu discernimento pensar nisso. Ou seja, avaliar é fundamental e entender que todo projeto de vida, de administração de pessoas, de empresas, pressupõe ter consciência dos erros. Errar é humano. Errar faz parte da experiência humana. Eu vivo falando que as pessoas têm que focar, têm que abandonar o celular. Ontem em Curitiba desci uma escada num evento vazio só para testar o som, olhando coisa ao celular, e fui ao chão daquelas formas cômicas de pegadinha. E eu disse, comece a ouvir o que você diz, Leandro. Pare de descer a escada olhando o celular. Graças a Deus era um ambiente acarpetado e eu não me espatifei. Pode ser uma coisa grave. As pessoas estão perdendo a vida no trânsito para poder mandar mensagem no WhatsApp. Ou seja, o celular está mais importante que a vida.
Os erros que eu cometi são fundamentais. Cada erro que eu cometi, cada aprendizado que eu tive é fundamental. Pediram uma palestra para mais de 3.000 médicos em São Paulo sobre o tema humildade. Não sei por que acharam que era importante que os médicos tivessem uma palestra sobre humildade. Montei uma palestra, cheguei a um espaço gigantesco, que é o Transamérica. Entrei no auditório e o segurança, onde está o seu crachá? E eu disse para ele, eu sou o palestrante. E ele me perguntou, não sei se por ironia ou por curiosidade, me perguntou, qual o tema da palestra? Humildade. Mais uma coisa que eu tenho que escutar ao falar. O dia que eu possa crescer e entender que o segurança faz a mesma coisa que eu faço, cuida para que o evento ocorra, eu falando e ele promovendo a segurança, e sem as duas coisas a palestra seria equivocada, eu vou começar a entender um pouco mais daquilo que eu falo, que é humildade. Temos funções diferentes, mas somos absolutamente iguais. Há um pequeno monstrinho, e como diz meu colega Cortella, eu usei essa ideia no Roda Viva, a única ocasião que eu posso dizer para alguém, você sabe com quem está falando, é no estágio final de Alzheimer, quando eu já não sei quem eu sou, e eu peço ajuda à pessoa, pelo amor de Deus, você sabe? Obrigado. Meus erros são fundamentais, gente. Lembrem que a primeira empresa organizada por um RH do mundo chamou-se Eden Limitada. Foram contratados 2 funcionários da casa, tirados ali mesmo, para não trazer gente de fora, treinados ali. Tudo era uma casual Friday, andavam nus. E o código de ética da empresa tinha apenas uma regra. Pode fazer tudo, menos comer uma fruta. Foi exatamente o que fizeram. Demitidos por justa causa, expulsos, foram ter filhos, um filho matou o outro. 50% de assassinatos na outra geração. Essa é a primeira família humana, mais perto de Deus, criada diretamente. Uma família perfeita, não havia sogra, não havia nora, genro ou cunhado. A família perfeita, e deu errado, e nos gerou. E nos gerou. O que significa isso? Errar faz parte da experiência humana. Disse-me um especialista em medicina laboral que a coisa que eu mais treino diariamente, do ponto de vista motor, é andar. Do ponto de vista motor, o que eu mais faço é andar. Eu passei a andar como a maioria da humanidade entre 11 e 13 meses de vida. A maioria da humanidade ensaia seus primeiros passos por volta de 1 ano. Eu treino diariamente, ou seja, faz 52 anos que eu treino andar. Dos meus 53. E eu tropeço como ontem. O que significa isso? Errar é humano. Não importa a quantidade de... Imaginem vocês estudando um instrumento musical diariamente por 52 anos. Vocês seriam muito bons. Uma língua diariamente 52 anos. Vocês seriam fluentes nativos. E não obstante a gente tropeça. Sinal de que o erro faz parte do aprendizado. Eu hoje dou aula melhor, porque eu já dei pior. Eu hoje falo melhor, porque já falei pior. Eu hoje escrevo melhor, porque já errei mais. O erro é fundamental. E ele tem que ser vivido dentro de uma dimensão ética. Isso é fundamental. Não há progresso sem uma dimensão ética. O Brasil está descobrindo cada vez mais isso. Empresa que frauda arrecadação, empresa que burla a CLT, empresa que emite nota fria. Esta é uma empresa que ganha um lucro imediato e compromete sua vida a médio e longo prazo. Havia empresas que ganharam milhões com Caixa 2 e suborno e hoje perdem bilhões em multas e perda de valor agregado. Ao contrário do que nossos pais ensinavam, o crime compensa, só que não compensa para sempre. Como dizia Lincoln, presidente dos Estados Unidos, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, muitas durante muito tempo, mas ninguém pode enganar todo mundo por todo o tempo. Um dia, Deus tem pena da nação. Você não pode enganar as pessoas o tempo todo. Até porque pessoas não éticas não têm amigos, elas têm cúmplices, como diz Etienne de la Boétie. E cúmplices temem delação premiada. Porque pessoas éticas não podem contar com a fidelidade de outro não ético. O não ético não pode contar com isso. É preciso imaginar que essa
Divisão entre resultado e valores nas empresas não existe. Se não tiver valores, não pode haver resultado a médio e longo prazo. Só pode haver resultado no acúmulo daquele mês. A melhor metáfora para isso seria que a falta de ética é um anabolizante. Funciona, mas compromete o sistema estruturalmente. Anabolizantes funcionam, só que compromete o sistema. Remédios para dormir funcionam, mas seu uso prolongado compromete o sistema. Ou seja, não pode haver choque entre resultados e valores. Só pode haver resultados baseados em valores. E hoje ética faz parte da planilha Excel das empresas. Ética dá lucro. Empresas socialmente responsáveis, ecologicamente sustentáveis, são superiores a empresas não éticas. Apesar das não éticas terem ganho muito dinheiro. Tomem essa imagem, porque ela representa a nossa consciência. Diz um amigo meu, médico em São Paulo, que um médico está nessa situação, ouvindo sua consciência positiva, seu anjinho, que ele diz, não tenha caso com a paciente. O demônio diz, tenha, ela é adulta, você também, vocês são maiores e livres, qual o problema? E o anjo insiste, é errado. O demônio diz, vai fundo. E o anjo dá o último argumento, mas você é médico veterinário. Então, eu tenho consciência de valores. Eu tenho consciência desses valores. Consciência é fundamental. Consciência é uma coisa tão importante que a perda dela é praticamente a perda de qualquer valor. Consciência me torna humano e me distingue dos animais, das plantas e das pedras. Consciência propicia inclusive o mal e propicia o bem. Eu tenho apenas um amigo milionário no meu círculo estrito de amigos. Eu devo ser provavelmente o não rico do círculo dele também. Ele me mantém como amigo, provavelmente por interesse antropológico, para saber como vivem essas pessoas exóticas, que não têm seu próprio avião ou barco. Este meu amigo, com quem eu tenho uma convivência familiar, inclusive antiga, ele infelizmente decidiu se separar de uma esposa que eu gostava muito, depois de 28 anos de casado, e, fato único na história de São Paulo, casou-se com uma muito mais jovem. Nunca tinha acontecido isso em São Paulo. Essa muito mais jovem, muito bonita, muito jovem, mas ele advertia que ela era muito madura para a idade. Jantamos juntos e eu percebi que a maturidade não era o mais notável nela em relação a outras virtudes. Meu amigo fez tudo correto, ele é um bom caráter, separou-se, não teve duplicidade, indenizou a ex muito bem e se dedicou à atual. E me perguntou, Leandro, você viaja o mundo inteiro? De fato, eu sou um viajante profissional por trabalho. Qual é o lugar para fazer uma lua de mel inesquecível? Eu disse, olha, estive nas Ilhas Baleares há 2 anos, lá tem uma vila no Mediterrâneo, que se abre para o Mediterrâneo, o quarto fica no alto, numa rocha viva, tem cortinas de seda branca, você dorme olhando o azul do Mediterrâneo, a piscina de borda infinita, uma praia de areia branca, particular, e um cozinheiro fabuloso que vem junto com a casa ao alugar. Ele aceitou a sugestão, levou-a no avião privado, muniu-se de champanhes, trufas, estranhas pílulas azuis, para tornar com essas pílulas azuis sua presença mais notável. A química é fabulosa nessa época. Ela foi no seu jato com champanhe, chegou a Maiorca, de lá o seu iate já esperava, tendo embarcado no Brasil uma semana antes para ir até a ilha. Teve uma experiência fabulosa, voltou animado e me deu de presente uma garrafa de vinho muito cara, muito acima da minha classe. Cada vez que o avião sacode, como essa madrugada, eu penso, nossa, não tomei ainda. Vou tomar esse final de semana para não deixar para genro. Mas o que me espanta e me trouxe essa história até aqui, que eu falo de consciência, porque este meu amigo é muito rico e as pessoas ricas, talvez vocês conheçam alguns, são muito desconfiadas. Pobre, em geral, confia muito, não tem nada a perder, senta, conta a vida, onde tem conta, quanto ganha. Pobre tem uma confiança que torna admirável, né? Como ele tem muito a perder, ele é muito desconfiado, muito inteligente também. Fez a sua fortuna e fez eticamente, não dependeu de ninguém.
Mas este homem inteligente, desconfiado, me disse a frase num jantar que me espanta passados tantos meses. Ele diz: Leandro, ela está apaixonada por mim. Eu parei, tomei um pouco de vinho e disse a ele: você me conhece há mais de 20 anos, eu te conheço. Se você me levar no seu avião para a ilha, tomando champanhe naquela vila, com toda certeza, sem dúvida alguma, eu me apaixono de corpo e alma por você. Não? E mais, garanti a ele, para estranhamento dele, faço coisas que ela não faria de jeito nenhum. O resto, médico, xilocaína, mas o importante é que a paixão vai ocorrer. O que eu estou dizendo aos senhores não é um julgamento moral. Eu não sou uma pessoa que julgue moralmente aos outros. O que eu estou dizendo, eu lembro do famoso rei da soja, Olacê de Moraes, que perto dos 80 desfilava em São Paulo com moças de 18. E um dia no Fazano, uma repórter irritada ou invejosa da situação, disse a ele: o senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse? Ele, sábio, disse a ela: eu sou milionário. Uma de 70 anos também estaria comigo por interesse. Eu prefiro de 18. Pronto. Prático. Ele sabe o que quer, ela sabe o que quer, cada um dá o que tem. E é uma relação comercial das mais práticas e reais. Não é um julgamento moral. É um julgamento sobre consciência. Como é que alguém de fato não pode concluir que, impressionando uma jovem interiorana, com todas essas maravilhas, ela não vá se encantar? Todos nos encantaríamos. Há pessoas que não dão bola nenhuma para dinheiro. Já ouvi falar delas. A última morreu em Assis, na Itália, no século XIII. Chamava-se São Francisco. Nunca houve uma depois disso, mas... Dizem que há pessoas que não dão a menor bola para o dinheiro, só olham como decoradores a beleza interior. São pessoas superiores, são pessoas... Mas o dinheiro impressiona quase todo mundo. A consciência é para eu saber, de fato, o que eu quero, quais são meus valores. E nesse caso eu sinto que um defeito, na maioria de nós homens, é quando se o foco na pessoa. E foco na pessoa significa seres únicos e irrepetíveis, usando uma palavra bonita em português, com as suas idiosincrasias, suas maneiras de ser, suas psicologias, seus afetos e desafetos. Se eu não tenho este olhar, eu não consigo gerir pessoas. O foco tem que ser nas pessoas. Porque o objetivo de toda empresa, de toda escola, de todo estado, é a pessoa. Para isso, a empresa pode ter a justa paga e um lucro adequado a esse esforço da pessoa. Mas o objetivo não é o lucro, e o objetivo não é o Estado. O objetivo é a pessoa. As pessoas têm que ter por objetivo esse contrato complexo entre o individual e o coletivo. Eu sou único e irrepetível. Eu sou um ser especial, não pelas minhas virtudes, mas apenas por ser. E eu vivo numa coletividade que limita um pouco a minha existência. Esse equilíbrio, essa gangorra entre individual e coletivo é fundamental. Ele é expressivo. E eu, como gestor, tenho que levar em conta isso. De novo, voltar à mesma ideia. Debate sobre valores e resultados. Eu não constituo uma empresa, eu não tenho uma administração, eu não sou um gerenciador de pessoas, porque existe uma empresa. Mas a empresa existe por causa das pessoas. De novo, resultado e valores que nós já tocamos, para enfatizar essa ideia. E de novo, a consciência. Didaticamente volta essas duas ideias. Para que eu trabalho diariamente, a não ser para a felicidade minha e das pessoas que me são caras? Isto tem que ser presente. Este foco, um foco único e geral que administra as pessoas. Um foco especial que entenda a individualidade. Quem não entende o ser humano individualmente com as suas oscilações, não é apto a gerenciar grupos e pessoas. Não é apto a fazer este modelo que supera uma ideia antiga de gestão em que o líder é alguém afastado, que conduz um grupo amorfo, sem forma,
que arrasta esse grupo para frente. Este é um modelo de gestão autoritária, de um chefe que, nos RHs que se chamavam departamento pessoais, só entendia de leis, horários e justa causa. Essa concepção tem que ser ultrapassada. Esse modelo antigo de gestão, hoje dá a ideia comum de que tudo que eu faço em família ou no trabalho é para o aperfeiçoamento pessoal, que o ano que vem eu tenho que estar melhor do que este ano, que as minhas experiências têm que agregar valor à minha existência, e que ao encerrar a minha existência, ela tenha sido um processo contínuo de aperfeiçoamento. Aquilo que os filósofos chamam de perfectibilidade. Eu tenho que melhorar. Perfectibilidade. Para a filosofia não existe essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não existe isso em filosofia. Eu tenho que ser alvo do meu próprio aperfeiçoamento, do meu próprio crescimento. Eu tenho que buscar o equilíbrio entre as forças como trabalho e família, entre corpo e espírito, aprendizado e relaxamento, entre tensão produtiva e folga. Este equilíbrio é fundamental. Vida é administrada como bonsai e não como agronegócio. Vida é administrada folha a folha, raiz a raiz. Esta é uma forma que não é poética, ela é prática. Ela é absolutamente prática. A imagem de uma escultora americana chamada Bobbie Carlyle, que é muito bonita, de um homem que está esculpindo suas próprias pernas. Frase fundamental. Eu sou sócio majoritário da minha existência. E eu consigo esse equilíbrio no momento que eu entendo que todo processo profissional, laboral e de administração de pessoas é um processo de construir e construir-se. Que eu estou, essa imagem de uma escultora americana chamada Bobbie Carlyle, que é muito bonita, de um homem que está esculpindo suas próprias pernas. Frase fundamental. Eu sou sócio majoritário da minha existência. O resultado dela depende do sócio majoritário. Não sou sócio único, sou majoritário. O que vai resultar disso, é a minha capacidade de administrar esse processo de autoelaboração. Aquilo que eu quero, aonde eu vou, com quem eu vou, com quais valores. De novo, consciência. De novo, a ideia da consciência. A diferença entre existir e viver está nessa consciência. Tudo existe, inclusive as pedras. Só os seres humanos vivem. E a diferença está na consciência. Essa ideia de gerenciar minha vida e fazer essa pergunta dolorosa que dentro de limites, meu corpo, minha renda, minha família, dependem de mim e de escolhas que eu faço, dentro dos limites do humano. Meu corpo depende de mim. Para acabar com essa tradição brasileira de tirar de si essa responsabilidade. Você engordou a tireoide, eu tenho tireoide. Todos têm tireoide, a não ser quem extraiu a tireoide. Nossa, mas você é muito pontual, né? A minha avó era japonesa. Sangue não transmite pontualidade. Sangue transmite várias doenças, hepatite. Tiago, mas pontualidade, não. Eu falo bastante, claro, você é de Gêmeos. Geminiano fala bem. É ar. Que menina bonita, Libra, regida por Vênus. Né? Ela nasceu assim. Esse chefe é muito autoritário, né? Áries, nossa, centrado nele. Que secretária organizada, virginiana, obsessiva com a ordem. Nossa, mas que cara ciumento. Escorpião, é da natureza dele. Ele é escorpião. Não? Olha que pai de família. Câncer, é pura água, chora em inauguração do supermercado. Câncer é pura água e família. Não? Imaginar que a minha vida seja determinada por planetas concebidos na Mesopotâmia, quando não se tinha nenhuma ideia de como funcionava a astronomia, e que isso me dá uma personalidade, aliás, eu sou de Aquário, que isso lhe dá uma personalidade, é de uma bobagem impressionante. Imaginar que a minha vida é determinada por astro, a palavra que eu mais odeio no planeta, que é energia. Energia tem elétrica, atômica, magnética. Vou com os alunos para o exterior, eles entram no hotel, dizem, que energia boa tem isso. Não, o hotel é de luxo, tem toalha boa, tem serviço bom, tem talher de prata. Não é energia, é luxo.
Ah, esse hotel tem uma energia ruim. Não, a toalha é de esfoliação suave, aquela que você se seca e vai tirando a camada externa da pele. Né? O hotel é muquifo mesmo, não é energia, gente. Coloca com cama de lençol de 1000 fios, coloca um serviço bom, você vai ver que essa energia dispara lá em cima. Essa pessoa suga energia. Não, ela é chata, gente. Ela não suga energia. Ela é chata, ela é invasiva, ela é burra, ela é invasiva, não dá. Não é energia que eu tenho que ficar todo momento controlando minha vontade de matá-la. Então, a energia dessa pessoa é muito ruim, né? Torna essa pessoa interessante que a energia dispara. Então, as coisas são feitas por mim. Há uns 5 ou 6 anos, um funcionário da minha equipe disse que invejava muito os natais na minha família, porque a partir dessa data eu começo a planejar o Natal. E faço, porque gosto muito do Natal em família, gosto muito, faço um Natal que seja expressivo, significativo para todos. E ele me disse uma vez, como eu queria que lá em casa fosse assim. E eu pensei, e o que impede de ser? Como você acha que acontece na minha? Anjos descem dia 24 vindo pela chaminé da lareira aí, servem a mesa e fazem apresentações, ou você vê que tem gente trabalhando para isso desde setembro? Não? O que faz a diferença entre funcionário e não funcionário é a ação humana. Problema humano gera solução humana. Soluções humanas resolvem problemas humanos. Não tem energia, não tem astro, não tem tipo, não tem sangue. Sangue só tem A, B e O, só. Compatíveis ou não entre si. Não tem nada que passe pelo sangue. Toda essa ideia é a ideia de construir-se. E construir pessoas. Há uma fórmula para cada um. Há uma forma de lidar com cada pessoa. A administração de pessoas pressupõe consciência dessa forma. E se eu tenho isso presente, eu consigo exatamente, ao final, se não elaborar o paraíso, que talvez seja impossível, e de onde vimos já, fomos expulsos sem direito à recontratação. O paraíso é inacessível para nós, mas com essas medidas nós evitamos o inferno, e há uma diferença muito grande entre os dois pontos. O Brasil é um horror, sim, mas a Síria está pior. O Brasil está melhor que a Síria, mas está pior que a Dinamarca. E qual é a diferença entre sírios, brasileiros e dinamarqueses? O esforço que as pessoas desses lugares fizeram para construir um lugar que seja o mais longe possível do inferno, ainda que impossível o paraíso. Há lugares melhores e piores para morar no Brasil. Há bairros melhores e piores. Isso tem a ver com uma questão social, econômica, de marginalização, de consciência política, de formação cultural, e tudo isso é ação humana. Tudo pode ser transformado. Não, os seres humanos não mudam, mudam. Há 30 anos ninguém nessa sala usava cinto de segurança. Ninguém. Todos andávamos sem cinto, não havia cadeirinha para crianças. E quando os pais freávamos, éramos atirados como uma catapulta de um lugar para outro. Ninguém usava cinto e hoje quase todos usam cinto. Aumentou nossa consciência. A Lei Maria da Penha trouxe à tona a enorme violência contra a mulher no Brasil. Não resolveu o problema, mas trouxe consciência. Esse é o primeiro passo para resolver o problema. 1/3 dos brasileiros, segundo a Folha de anteontem, 1/3 dos brasileiros acha que o estupro é culpa da mulher. Isto é, além de criminoso, de uma estupidez, de uma boçalidade incrível. Como diziam as feministas na década de 60, nunca uma minissaia estuprou uma mulher. Nunca um biquíni estuprou uma mulher e obrigou-a. Sempre é um homem que estupra. E que ainda alguém diga essa asneira é doloroso, mas talvez há 100 anos fosse 100% dos homens que achasse esse tipo de bobagem. Houve uma mudança. A lei da ficha limpa é uma grande vitória, que vai ter seus efeitos crescentes daqui para frente. Tornar o racismo crime inafensável na Constituição de 5 de outubro de 1988 é ótimo, porque foi o início de um processo de aumento de consciência. Corrigir defeitos históricos do Brasil através da lei e da educação. A minha geração tomava banhos como se a água fosse infinita. A geração dos meus filhos em diante tem consciência ecológica hídrica que a minha não teve. Nós achávamos que a água era infinita, não é. Certamente aqui eu não sei, mas em São Paulo ela já acabou.
ela já acabou. Há uma mudança em quase todos os campos, gente, em quase todos os campos de transformação, porque gente está fazendo coisas, gente está agindo, tudo está em mudança. Isto vale para a administração de pessoas. O clima nessa empresa não é bom. Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado no céu? Ou porque pessoas agiram erradamente e não souberam administrar conflitos? Porque pessoas estão em atrito, o que eu tenho que fazer? Fulano é difícil, é aí que eu preciso do administrador de pessoas. O funcionário bom é como o aluno bom, ele não precisa de professor. O aluno bom é como a pessoa com saúde, ela não precisa de médico. O funcionário difícil é aquele que exige a minha habilidade. É esse que precisa da minha habilidade. E quanto mais difícil, maior tem que ser meu profissionalismo, para tentar e tentar muito. Se eu seguir essas indicações, conduzindo à conclusão, eu posso não garantir a perfeição, mas eu entro num estágio muito positivo de estar em perfectibilidade, em construção, em elaboração humana e solução humana, e a ideia de que eu posso, quero e consigo fazer muito mais do que eu faço. Só. Eu não tenho poder para mudar o Brasil. Não tenho esse poder. Mas eu tenho poder para mudar minha família e meu ambiente de trabalho. Eu não posso salvar o planeta, provavelmente, mas eu posso ser ecológico na minha casa, reciclando o lixo. Eu não vou melhorar o trânsito caótico de São Paulo, mas eu posso dirigir como cidadão, para pelo menos eu não o piore com a minha contribuição. Eu não vou resolver questões históricas, mas eu vou resolver questões muito práticas. Como dizia Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo. Se, para usar o imperativo afirmativo mais formal, se a transformação do mundo. Se tu, a transformação do mundo. Sejam pessoas que façam diferença no seu espaço. Se cada um fizer isso, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil e no mundo, nós teremos uma mudança extraordinária. Tudo muda a todo instante. E só a hiena hard fica dizendo, desde o início, ó vida, ó céus, ó azar. As pessoas que transformam ficam dizendo, a vida é difícil, e para ela ser menos difícil, eu vou fazer essas coisas. E acredito que, ao contrário do que possa parecer, estamos num momento especial em que o Brasil inteiro está sensibilizado pelo tema ético. Porque se é verdade que a corrupção é histórica, endêmica e estrutural no Brasil, a preocupação social com seus efeitos é muito recente. É muito recente. Nós estávamos mais ou menos acostumados que a corrupção fosse e funcionasse dentro de determinados padrões. Porque se a crise econômica é grave, nós já atravessamos outras graves. A década que vai de 1981 a 1992, essa década perdida, proporcionalmente o desemprego acompanhado de altos índices de inflação. Nossa inflação está mais ou menos sob controle, já tivemos inflações de 84% ao mês. A grande questão que talvez nos abale nesse momento é que nós temos poucas perspectivas políticas. Nunca devemos confundir o governo do Brasil com o Brasil. Nunca devemos confundir os políticos com o Brasil. Então, o que está em crise é um modo administrativo do Brasil, o que está em crise é um modelo de gestão, não está em crise a ideia de pátria nem a ideia de sociedade brasileira. Não está em crise o afeto que temos a essa terra. Como eu disse, não gosto do nacionalismo como provocador de guerras, não gosto do nacionalismo que me diga que eu sou superior a um francês ou a um paraguaio ou inferior a um americano. Quero a minha casa, como diz Gandhi, aberta aos ventos do país e de todos os países, mas sou brasileiro. E como brasileiro falo que é difícil quando você tem um presidente da República denunciado por corrupção, o primeiro na história do Brasil. Mas é terrível para falar aos alunos e aos filhos que o Supremo Mandatário esteja envolvido numa ideia dessa, sequer na ideia dessa. Não temos muito para onde olhar e há um esvaziamento de esperança. O nível mais baixo de confiança do Brasil está no Congresso. E isso é terrível para o Brasil.
é terrível para nós, porque a política é a solução do problema. Os gregos consideravam que o exercício da administração da polis, a política, era a essência daquilo que Aristóteles, nos chamando de animais políticos, também lembrava que em grego a palavra para quem não se interessa por política, ela é surpreendente para nós, a palavra grega é idiota. Idiota é o ser que não se interessa por política. A política é essencial para nós, ela está presente em todos os lugares, e o atual isolamento estimulado por meios eletrônicos, por redes sociais, por aparelhos. Esse fato de que nós vamos nos isolando nos nossos aparelhos, ele é também perigoso, na medida que o individualismo nos faz crer como consciências autônomas. Vivemos em sociedade, somos zoon politikon, somos animais políticos. Vivemos em grupo, não somos isolados, somos pessoas que temos que achar uma solução em grupo. E essa solução, naturalmente, parte de comunicação. Ninguém mais ouve a ninguém, ninguém mais diz e o outro escuta. Como disse o repórter da época ao me entrevistar, nós temos um país hoje, a ideia dele não minha, onde nós começamos pela conclusão e não pelos argumentos. Ao classificar alguém de petralha ou coxinha, eu encerro qualquer argumentação e passo a dizer e a esquecer que no fundo, bem no fundo, lá no fundo, um petralha e um coxinha são brasileiros. Bem no fundo. Que nós temos que entender que crise é um conceito passageiro, um termo médico grego da medicina hipocrática. Crise passa pela sua definição, porque se ela não passar, o paciente passa. A crise obriga a repensar estruturas políticas, sociais. A crise nos faz repensar um pacto que nós viemos mantendo de forma mais ou menos endêmica. A crise estimula que cada um de nós busque o melhor de si, porque é óbvio, qualquer um dirige na Bandeirantes num dia de céu azul como hoje, com 5 pistas, a melhor estrada do Brasil. Pouca gente dirige à noite numa estrada vicinal com caminhões num dia de chuva. É fundamental, gente, as crises passam. É bem provável que a crise econômica já tivesse passado se não fosse a instabilidade política. E talvez seja uma das demonstrações da força desse país extraordinário, apesar dos seus administradores, continua funcionando. Nada mais evidente de que a empresa é sólida do que ter administradores insanos e ela continua funcionando. E ela funciona porque as senhoras e os senhores, como eu, continuamos acordando cedo e cumprindo o nosso dever. Ela funciona porque, como se dizia sempre, eu devo amar ao país, mesmo quando ele não merece esse amor, especialmente quando ele não merece este amor. Quem lembra dessa personagem, provavelmente tem diploma de datilografia no seu currículo. Provavelmente fez provas com mimeógrafo, sabe lidar com reto projetor, sabe usar liquid paper com habilidade, errorex, papel carbono, e assistiu o surgimento do fax com emoção. Como é que isso vem, né, de lá? A Iena Hard dizia, como pessimista, através de seu bordão, ó vida, ó céus, ó azar, que tudo poderia dar errado. E quem acompanhava seus desenhos lembra que tudo dava errado. Logo, ela não era histérica, ela era realista. Ela não inventava dramas, ela reconhecia a chance matemática desses dramas ocorrerem. E todas suas profecias de desgraças ocorriam. É preciso para planejar na minha empresa, no meu partido, na minha escola, no meu quartel, eu preciso de um pessimista. Porque o pessimista traz a luz da realidade. O pessimista indica para todos que não dá para melhorar sempre 100%, que o fator humano é instável, que a conjuntura econômica é maleável. É preciso ter um pessimista na equipe, mas no máximo um. No máximo um, que é o que a gente aguenta. E como ele já existe sempre em qualquer equipe, não é necessário contratar. Não é necessário contratar. Mas ouçam aos pessimistas meu conselho. Ouçam a todos os pessimistas que dizem cuidado, pode dar errado, cuidado, o mercado não é tão fácil, cuidado, as ordens vão ser mal interpretadas. E tudo isso é verdade. Mas eu vou fazer aqui uma crítica aos pessimistas com essa imagem.
A hiena está dizendo a seu amigo Lipe que o continente está distante, que a desidratação é inevitável, que a insolação é certa, que a vela é ridícula e o remo é inútil. E em tudo a hiena está correta. Mas observem, senhoras e senhores, que como todo pessimista, ela não está fazendo sêmen algum, não dá para dizer de outra forma. Ela não está fazendo sêmen algum. Quem não entendeu, pergunta um coleguinha mais safado, né? E aqui uma indicação muito clara, gente. Temos que ter um pessimista na equipe, temos que ouvi-lo, temos que levar em conta os riscos. Mas para trabalhar, para resolver, temos que agradecer a presença dele, convidá-lo a se retirar e agir só com os otimistas. O Brasil foi feito por otimistas. Essa pátria cresceu com otimistas, com trabalhadores otimistas. Somos otimistas diariamente, todas as mulheres e os homens, por exemplo, que passam algum creme no rosto. São de um otimismo brutal. Porque não há maneira de deter. Quem se cuida será um cadáver hidratado, né? Bonito. Vão comentar no caixão como está bem, né? Nem parece morto. Mas vai morrer igual, porque todos morreremos. O primeiro problema da ética, que é o imperativo categórico da necessidade e o imperativo do valor ético. O imperativo do valor ético é um imperativo abstrato e futuro. Nosso cérebro é treinado, segundo os neurocientistas, para o prazer imediato, que me leva a preferir a comida gordurosa, a comida saudável, que me leva a preferir o que me dá prazer agora do que me dá o prazer no futuro. Às vezes, imperativos são sociológicos. Eu vou fazer porque todo mundo faz. Às vezes são históricos. Eu vou fazer porque sempre foi assim. Às vezes são simplesmente individuais. Eu vou fazer porque aí eu me dou bem. Sejam sociológicos, históricos ou individuais, eles se tornam imperativos categóricos contra um valor abstrato. Em filosofia, diferente de moral, moral nos ensina a fazer o certo e errado porque Deus determinou. Moral é do campo teológico. É uma das possibilidades de entender moral, mas não a única. Em filosofia eu tenho que entender porque algo é errado, mesmo que ninguém saiba. Moral é definido como o cartaz que estava no banheiro da minha escola no interior do Rio Grande do Sul. As freiras colocaram o cartaz "Deus te vê" no banheiro. A filosofia teria que responder o seguinte: por que algo é errado, mesmo que ninguém te veja ou ninguém te puna? Porque sua consciência é seu juiz e não outro elemento. E aí vem a ética. E como é complicado, moral é muito mais fácil de ensinar do que ética. Moral é anterior à ética, é mais antiga que ética. E provavelmente, segundo Lacan, mais duradoura. Mas a ética faz uma pergunta diferente. Aristóteles tem dezenas de livros, mas um ele decide dedicar ao filho. Ao invés dos outros livros chamados de nomes conceituais, política, retórica, tragédia, ele vai chamar Ética Nicômaco, o nome por coincidência do seu pai e do seu filho. Aristóteles, ao escrever a ética para o filho, nos diz logo no início que a virtude ética é adquirida pelo hábito, ou seja, não nasce conosco, diferente de Platão. Logo ele nos diz: crianças são amorais, são aéticas. Crianças são máquinas de excretar e ingerir. A definição da falta de ética é a não percepção do outro. Cabe à sociedade, aos pais, cabe às autoridades, lentamente, professores, educadores, e mostrando aquele bebê que cresce, que ele não é sozinho no mundo. No momento que eu digo que eu só quero agradar a meu filho e meu aluno, no momento que eu não entendo que a punição e o limite, dentro do que nós concebemos possível de punição, que hoje exclui a punição física, no momento que eu entendo que eu tenho que ensinar limites, eu entendo que a ética pode e deve ser ensinada. Através de limites que as pessoas não têm por natureza. E todos podemos ter, segundo Aristóteles. Todos podemos ter esse limite. Logo, ideia de justiça, apesar de ser um signo aberto, ela tem que incluir a ideia de valores, a balança, e tem que incluir a espada, que é a força. Para Aristóteles, as virtudes não são apenas, elas têm um grau. Excesso de coragem, temeridade, um defeito. Falta de coragem, covardia, um defeito.
Eu tenho que achar o grau justo da coragem. Excesso de calma, preguiça. Falta de calma, ansiedade. Calma é uma virtude que em excesso ou em falta levam aos seus opostos. Excesso de modéstia, pessoa depressiva, sem autoestima. Falta de modéstia, vaidade, orgulho, soberba. Tudo isso é um equilíbrio que eu tenho que atingir. Excesso de gastos, falta de gastos. Dante condena ao inferno tanto quem desperdiça o dinheiro da família, como quem não usa o dinheiro da família para o bem. Os dois estão no mesmo círculo do inferno, os avaros e os pródigos. Quem desperdiçou tudo que tinha e quem não gastou nada. Nós somos não perfeitos, mas perfectíveis. Perfeito em latim, perfectum, feito até o fim. Ninguém aqui é perfeito porque ninguém morreu. Morrer é a última experiência humana. A crença aristotélica é que eu posso ser moldado, posso crescer. Não existe, Aristóteles não diz isso, mas não existe a síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Gabriela, não existe isso para Aristóteles. Cada um de nós tem uma luta interna para produzir esse senso ético. Cada um de nós tem defeitos e qualidades e eu tenho que tornar meu caráter perfectível. E, acima de tudo, um dos campos da ética é a inclusão do meu eu na explicação. Ou sintetizando na forma que minha mãe, de origem alemã, dizia: tudo que começa com eu é problema seu. Uma característica brasileira é excluir seu eu da resposta. O brasileiro não sabe votar. Frase comum. Então você ou não é brasileiro ou você sabe votar. O brasileiro é atrasado. Ou você é pontual ou você é estrangeiro. Você engordou? Não, foi tireoide. Eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, gente. Uns com hipertireoidismo, outros com hipotireoidismo. Dê capim para essa tireoide, corra na esteira, que você vai ver que toda tireoide reage da mesma forma. Há problema em ser magro ou gordo? Nenhum, não há nenhum problema ético nisso. O problema que eu estou citando não é a forma do corpo, mas a inclusão do meu eu nisso. Você engordou? Sim, porque eu caio de boca no quindim. Pronto, tranquilo. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu estou trazendo à tona a responsabilidade. Uma vida sem ética multiplica os problemas. Como eu digo a um aluno que cola, o tempo que você levou fazendo essa cola é maior do que se tivesse lido o texto. Porque você não segue o caminho reto de ler o texto. Um homem ético é o homem que está no banho, toca o celular e diz à esposa: atende. Olha que homem. Que homem, gente. Seus amigos estão mandando fotos, ela diz: veja o que é, devem ser bromélias, devem ser coisas do gênero. Não é mais fácil seguir o caminho reto? Não é mais fácil dizer a verdade? Não é mais fácil não trair? Não é mais fácil seguir um caminho em que você não precisa esconder as coisas, do que ficar enredando e mentindo? Mas e qual é o problema em particular do nosso amado país? Ao encerrar um longo mandato como prefeito de São Paulo, o homem que mais mexeu na estrutura dessa cidade, indicado de forma ditatorial por Getúlio Vargas para o cargo, sem nenhum referendo democrático, Prestes Maia foi o prefeito que mais mexeu na história da cidade. Ao encerrar seu mandato na prefeitura, saiu da prefeitura, entregou o cargo adiante após a queda do Estado Novo e dele, e o motorista da prefeitura estava de porta aberta para levá-lo a casa. Ele diz: não posso, não sou mais prefeito. Recusou o carro, atravessou o Barão de Tapetiningapé e foi pegar o bonde até sua casa em Higienópolis. Ele era um homem ditatorial, autoritário, mas ético. Por incrível que pareça. Infelizmente, a democracia, que tudo faz bem ao país, infelizmente, o Estado de Direito, pelo qual eu sou intransigentemente apaixonado, ele não se traduz numa melhoria ética das pessoas. Logo, é só uma condição para isso. Eu viralizei essa imagem numa gravação na televisão. Olhamos o pé da direita, o pé da bailarina, como um pé que voa, que dança no palco. Quase todo mundo gosta muito de ver uma graciosa bailarina ao som de uma linda música dançando na sua sapatilha de cetim. E esquecemos que o preço do pé da direita é o pé da esquerda. Esquecemos que ela tem entorses, contusões, quebra de unha. Esquecemos que ela passou horas chorando de dor para chegar àquele ponto.
está na hora de resgatar a noção de esforço e de trabalho no país.